Agora eu vou passar também para o Marcelo Tchaurel. Pode começar, Tiago. Bem, bom dia a todas e todos. Uma saudação especial na pessoa da Tiena, aos companheiros e companheiras da mesa. Agradecer mais uma vez por ser convidado para esse congresso, que, como lembrei anteontem, na cerimônia de abertura, surgiu de uma ideia acalentada, dentre outros, por um grande companheiro e amigo que não está mais entre nós, que é o Luiz Salvador, que acho que nunca é pouco, nunca é demais render homenagens a Salvador, porque ele foi uma das pessoas que comprou a ideia, sustentada pelo Max, por mim, por outros mais, pela Petilda, etc. e tal, de fazermos uma atividade com esse caráter, né, com essa interdisciplinariedade que permitisse trazer à baila e a discussão com essa... A baila e a discussão, um conjunto de problemas que envolvem e que dizem respeito aos direitos sociais, de maneira geral, falando de uma forma amplificada, né, como vem sendo a programação desse congresso, desse 6º congresso, assim como foi do 5º, foi do 4º e assim por diante, né? Então, antes de mais nada, a minha saudação. Segundo, eu recomendo a quem não teve oportunidade, infelizmente falhou aqui a propaganda, assistir esse vídeo produzido pela Associação Nacional dos Atingidos por Barragens sobre as Arpilheiras. É muito interessante e é um retrato bem agudo, né, dessa situação à qual se referiu a Tiena e o Max, sobre a situação das mulheres em particular, no que diz respeito à mineração, e às barragens em particular, que é o que trata essencialmente esse vídeo. Eu recomendo vivamente que quem... Aliás, sugiro aí, se possível for, a organização do evento, que depois disponibilize na página do evento a íntegra do vídeo, que realmente é muito sensível, né, e se coloca na linha dessa articulação de outras forças, de outros instrumentos, de outra dinâmica na luta à qual se referiu, de certa forma, se referiram todos os companheiros e a companheira que me antecedeu nesta mesa. Terceiro lugar, e ainda a propósito da questão da mineração e das barragens, eu encaminhei, inclusive, para a Bia e para a Lília, um edital que o Conselho Nacional de Direitos Humanos fez publicar, e o prazo foi prolongado. É um edital, Max, é um edital, Tiena deve saber, que nós do Conselho publicamos, que visa coletar informações em todo o território nacional sobre atividades de mineração e de barragem que põem em risco comunidades de uma maneira geral, direta ou indireta. Esse edital é um edital fácil de ser preenchido, eu encaminhei aí para a Lília e para a Bia, peço depois também que seja divulgado, porque o Conselho Nacional dos Direitos Humanos tem um grupo de trabalho vinculado à mineração e barragem, que está com esse levantamento, objetiva com esse levantamento, trocar figurinhas, trocar informações com um grupo de trabalho que tem a CNBB sobre o mesmo assunto, com outro grupo de trabalho que há o Ministério Público Federal sobre o mesmo tema, dentre outros objetivos, para poder potencializar nacional e internacionalmente essa luta à qual se referiu o meu companheiro aqui do Ministério Público do Trabalho, esqueci seu nome, o Geraldo, e também o Maximiliano, o Max, na sua intervenção. Então, acho que esse é um trabalho que nós podemos fazer nesse somatório de esforços para esse enfrentamento, né? Em quarto, eu estou aqui parecendo esse pessoal de anúncio, né, e tal, mas já vou chegar no meu tema, tá? Mais um pouquinho só. Eu queria dizer que o Conselho Nacional de Direitos Humanos, órgão que passei a integrar desde o março desse ano, por indicação da Ordem dos Advogados do Brasil, está sob forte ataque
do Ministério da Família, Direitos Humanos, etc., da ministra Damares. Nós tivemos, anteontem, suspensa o nosso direito de plotar a nossa página no sítio do Ministério. E o Conselho Nacional de Direitos Humanos não é um órgão de governo, é um órgão de Estado. Ele é composto por 11 representantes da sociedade civil e 11 representantes do poder público. Esse conselho existe há mais de 50 anos, passou por uma série de modificações legais, mas essencialmente é um órgão de Estado, dispõe de um pequeno orçamento próprio para a execução das suas atividades, das suas atribuições, das suas responsabilidades institucionais. A ministra Damares, antes de ontem, vetou a possibilidade de nós continuarmos plotando a página do Conselho no sítio. Isso significa dizer que ela impede a própria transparência das atividades do Conselho, as comunicações públicas que o Conselho faz, inclusive aos órgãos de governo. E ontem, pela manhã, determinou a exoneração, porque ela é funcionária do Ministério, cedida para o Conselho, determinou o retorno, via de consequência, a exoneração da secretária executiva do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que é a pessoa, a Carolina, que administra toda a parte de logística e via de consequência, das próprias atividades executivas do Conselho, né? E, além disso, a ministra continua retendo ilegalmente, né, para além do contingenciamento que foi decretado esse ano, aquele contingenciamento de 30%, que nos atingiu em 21%, ela continua se assenhorando de 9%, para além dos 21%, que foi o que nos atingiu em termos de contingenciamento, do orçamento do Conselho, o que significa que dificulta e até inviabiliza a realização de algumas missões do Conselho. Há conselheiros tirando dinheiro do próprio bolso para realizarem missões institucionais em estados, como aconteceu recentemente com os Tupinambá, como aconteceu recentemente no Ceará, e provavelmente acontecerá no Rio de Janeiro, dentro de mais alguns dias, quando lá realizaremos uma outra missão, por conta da questão de segurança no estado do Rio de Janeiro. Enfim, então eram essas as comunicações que eu queria fazer. E também queria fazer aqui uma observação em função de algumas comunicações, do que disse aqui o Geraldo e do que disse o Max em relação à advocacia e à atuação da advocacia em relação a Brumadinho. A Ordem dos Advogados do Brasil, eu posso falar porque sou membro da instituição, sou dirigente da Ordem, repudia qualquer tipo de ação que, obviamente, não considere, sobretudo, a cidadania e o respeito aos direitos humanos no que diz respeito a qualquer situação dessa natureza. E, por repudiar esse tipo de conduta, atuamos em Mariana, quando houve a tragédia, em relação a alguns advogados que, de uma maneira assodada e de uma maneira absolutamente incorreta, atuaram em relação a atingidos pela barragem que alcançou Bento, Paracatu, etc., o Rio Doce e assim por diante. Queria fazer esse registro, porque nós, obviamente, não comungamos com práticas dessa natureza. Agora, por outro lado, é preciso também que se registre que, muitas vezes, as famílias desesperadas procuram advogados porque querem uma solução imediata, porque, assim como disse o Geraldo, o dinheiro acaba sendo uma mitigação de um sofrimento profundo, e, muitas vezes, essas famílias querem um dinheiro. Acho que todos nós aqui que somos advogados ou somos advogadas já vivemos esse problema, querem um dinheiro para sair daquela área, para sair daquela região, porque o que mais lhes interessa, do ponto de vista até mesmo do aspecto psicológico, é estar longe da tragédia, longe daquela situação catastrófica. Mas, enfim, independentemente disso, que fique aqui o registro em relação ao comportamento da Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, enfim, com relação à Barcarena, e chego efetivamente ao meu ponto de fala, eu gostaria primeiro que a gente exibisse um pequeno vídeo de cerca de 3 minutos, que é um vídeo a partir de uma reportagem de uma TV no estado do Pará. Barcarena é uma cidade situada a cerca de 16 quilômetros de Belém, em linha reta. Obviamente que não se chega lá dessa forma, só se for de helicóptero, mas nós temos que ir pelo rio, temos que dar uma volta enorme por via térrea. É uma cidade de cerca de 16 quilômetros de Belém em linha reta, com uma população
de aproximadamente, hoje, de aproximadamente 120, 125 mil pessoas. Se puder soltar um vídeo da reportagem daquela TV do Pará, eu agradeço, são cerca de 3 minutos e meio. Deve estar aí no ponto. Pode ser agora. Às margens do rio Pará, a maior refinaria de alumina do mundo. Uma fábrica que produz mais de 6 milhões de toneladas de matéria-prima do alumínio por ano. Um trabalho de milhares de paraenses. 85% dessa enorme produção vai para fora do país. Noruega, Canadá e os Emirados Árabes são grandes mercados consumidores da alumina paraense. Historicamente, o estado do Pará é um grande produtor de commodities, né, para as indústrias, né, nos grandes países, né, desenvolvidos. Então, a nossa pauta de exportação, que hoje está baseada, né, na indústria extrativa, né, especificamente, em especial a indústria mineral, né, obviamente que ela tem um apelo muito forte, né, no mercado internacional e hoje é a base da nosso intercâmbio comercial com os principais países, seja na América do Norte, seja na Europa, seja na Ásia. E tudo acontece na fábrica de 132 hectares, instalada há 17 anos no município de Barcarena, que fica a pouco mais de 80 quilômetros da capital, Belém. A bauxita, minério que dá origem à alumina, chega às 7 linhas de produção de 2 formas: por um mineroduto vindo de Paragominas e em grandes embarcações das minas do oeste do estado. Pelos rios, o produto é descarregado no porto de Vila do Conde. E dá só uma olhada no tamanho do pátio de estocagem. Ele tem capacidade para armazenar até 500 milhões de toneladas de bauxita. É muita coisa. E veja só que curioso, apesar da cor tão intensa, avermelhada, a bauxita produz um material branco como o coco. A montanha de pó de mais de 10 metros de altura é o hidrato de alumina, resultado da reação química entre a bauxita e a soda cáustica. Mas até se transformar no produto final da fábrica, a alumina, todo esse material ainda vai passar por um novo processo de transformação. Quando chega até essas correias aí, a alumina já está pronta para exportação. E pode até não parecer, mas a temperatura lá dentro é de 70 graus. E esse pozinho, aparentemente inofensivo, é tão resistente que dele dá para produzir até broca de perfurar poço de petróleo. Obra da natureza e da inteligência do homem, é claro. Nós produzimos apenas a alumina metalúrgica, ela é usada apenas para a fabricação de alumínio primário. Mas outras fábricas também produzem aluminas especiais, usadas em fabricação de abrasivos, pasta de dente, por exemplo, e alguns componentes até eletrônicos. Além da bauxita, a água também é um dos insumos importantes na produção da alumina. Como no processo se utiliza soda cáustica, todo o efluente da fábrica passa por um sistema de tratamento para depois ser devolvido ao rio. E acredite, viu? O volume é tão grande que daria para encher 4 piscinas olímpicas a cada hora. A intenção é não descartar mais essa água e reutilizá-la nas linhas de produção. Nós esperamos que em breve esse descarte de água não mais ocorra. E com isso a captação de água do lençol freático vai diminuir muito. A ideia é que quase que se zere essa captação de água do lençol freático. E dá orgulho de dizer, a alumina de Barcarena faz o mundo voltar os olhos ao Pará.
Esse complexo que vocês veem aqui é um complexo que ocupa a bagatela de 100 e tantos hectares, aproximadamente. Essa bauxita é produzida a partir, como está naquela propaganda maravilhosa, da extração de água do lençol freático dessa região. A segunda foto, por favor. A outra. Sim. Lado esquerdo de vocês, aqui nessa parte, é um dos portos dessa região. O outro, ao fundo, na foto mais acima, é um segundo porto. Há um porto especificamente para receber o material que vem do interior, para a produção da bauxita, e o outro lá no fundo, que é um porto apenas de grão e gado. E aqui os caminhões, nessa pista, transportando soja ou, essencialmente soja, eventualmente algum milho, para aquele segundo porto que está lá no fundo. Ali, do lado direito, no final da foto, em cima tem uma pequena comunidade que não se sabe como ainda permanece onde está. A outra foto. Essa é a Hidro, é uma foto frontal daquela fábrica que vocês viram na propaganda, né? A gente tirou essa foto de uma forma um pouco arriscada. A foto seguinte. Aí está uma outra montanha de rejeitos. Aqui, do lado de baixo, que vocês estão observando, tem uns pontinhos, não sei se percebe, no meio da mata, tem uma clareirazinha ali, tem uma outra clareira aqui, dá para perceber isso? São casas de quilombolas. A outra foto. Essa é uma outra empresa, a Imerys, especialista em produção de cálium. Há pouco tempo atrás, uma reportagem que saiu em algumas redes, apresentou um vazamento de um líquido esbranquiçado, leitoso, para alguns igarapés. Era dessa empresa. A outra foto, por favor. Essa é a Albras, uma outra empresa que fica na mesma região, responsável pela produção de alumínio. Todas as fotos são do Thomas. A seguinte, por favor. Esse é o porto, né, que funciona. Esse, se eu não me engano, é o que funciona para grãos, se eu não estou enganado. Sim. Esse porto tem uma associação da Cargill e outras multinacionais de produção de grão e de semente que utilizam esse porto. A outra foto, por favor. Isso são resíduos de algo... bom, eu não sou técnico, aliás, eu não sou técnico em nada, que nós colhemos na praia, em uma das praias, que fica na ponta oposta a daquele porto, outro que apareceu na foto, uma das fotos antecedentes. Adiante. Essa senhora, ela ficou conhecida aí, porque saiu algumas reportagens. Essa água do meio dessa garrafa maior é a água que ela retirou do igarapé que passa nos fundos da casinha dela. Ela é uma quilombola, e que aonde se banham os netos dela, aonde eles tomam banho e da onde eles retiram uma parte da água que usam para lavagem de roupa, algum cozimento de maior quantidade, assim por diante. Essa da garrafa que está do lado de cá, na mão direita dela, à nossa esquerda, essa ela retirou do poço que ela usa para beber água. Nessa região, para quem conhece, o poço amazônico ele tem em média de 8 a 12 metros de profundidade. Isto é, você fura 8 ou 12 metros, já verte água de boa qualidade para o consumo, porque o lençol freático é muito próximo à flor da terra. Então, essa água que está nessa garrafa de cá, ela tirou do poço após um daqueles derrames que vocês viram no segundo vídeo, que foi aquela piscina vermelha ocupando todo o pátio da fábrica. A outra foto, por favor.
Bom, aí está a montanha de rejeito novamente. Se vocês observarem, há uma série de pontos com algumas casinhas. A casa dessa senhora fica mais ou menos, aqui tem uma estradinha, ela fica mais ou menos ao final dessa estradinha, tem ali passa uma casinha, tem um coqueiro, uma casinha, ela fica no final dessa casinha do lado esquerdo. Essas casas que estão aqui, e aquelas que estão mais para cima, numa área levemente desmatada, pertencem, são de um quilombo, fazem parte de uma área quilombola. Aos fundos, você tem a planta da empresa propriamente dita. Quando chove muito, acontece o que aconteceu com o poço daquela senhora, da onde ela retirou aquela água que estava naquela garrafa, certo? Isso é o transbordo da empresa norueguesa, a que produz a alumina, correto? Eu não sei se tem outras fotos. Se tem mais, eu não me recordo. Sim, são pescadores. Lá no fundo, aqueles silos são do Porto de Grãos. Esses senhores estão pescando, ou tentando pescar camarão, certo? Esse senhor que está de roupa preta, ele tem uma série de... Vocês sabem o que é cobreiro, né? Aquele negócio que está na pele, né? Ele tem isso há alguns anos. Não cura. Seca e aflora, seca e aflora. Como ele é pescador, só sabe pescar, o pai dele era pescador, e aquele garoto, aquele que está do lado dele, é o filho mais velho dele, que também só sabe pescar, eles são obrigados a pescar nessas condições. Nós flagramos essa situação, depois nós os entrevistamos para esse material, e eu perguntei a ele, mas por que o senhor continua fazendo isso? Ele disse, mas eu não sei fazer outra coisa. E além do mais, mas o senhor está pescando, esse produto está poluído. Ele disse, sim, eu sei que está poluído. E eu falo com as pessoas que está poluído. Nós vendemos muito mais barato. Mas as pessoas compram isso para comer? Sim, compram isso para comer, porque também elas não têm outra coisa que comprar aqui para comer. As próprias pessoas da região, né? Vamos à frente. Mais uma foto. Esse senhor estava pescando numa área para cá, nessa parte de baixo da foto, aqui. Lá você tem uma segunda... um segundo monte de rejeitos, enfim, e tal. O primeiro fica lá do outro lado, onde vocês têm a fábrica no fundo. Então, você tem esse segundo monte de rejeitos aqui, e lá, na ponta de lá, depois daquela estrutura, lá é o mar. Então, quando chove um pouquinho, vocês imaginam para onde vai, né? Essa coisa que o Pará nos apresenta da maneira... Acho que dá mais um... Assim, esse é o companheiro Ismael, advogado da cooperativa lá de quilombolas e assim por diante. Esse senhor de blusa listrada é um dos diretores que que não vai mais para a região de Barcarena, porque já foi ameaçado de morte várias vezes, está no programa de proteção de testemunhas, mas autorizou que essa foto fosse divulgada. Isso que está debaixo das mãos deles são os laudos toxicológicos feitos a partir dos fios de cabelos de moradores de Barcarena, que é uma cidade com cerca de 120 mil pessoas, como eu falei. Tem mais uma foto? A tabela, principe a tabela, por favor. Bom, isso aí que vocês estão vendo são os laudos, é um laudo toxicológico feito pelo Laboratório de Química da Universidade Federal do Pará. Aqueles pontos negros que vocês estão... A visibilidade não está boa, mas não sei se vocês observam que nas colunas tem um número que está em negrito. Aquela é a quantidade a mais de ferro, manganês, mercúrio, enfim, cobre presente nos fios de cabelo dessas pessoas. Pode acessar. Ou seja, isso é material que já está sendo excretado pelo corpo. Não é os exames toxicológicos de sangue
as amostras estão, há uma discussão bastante complexa. Essa empresa entrou na justiça, inclusive, para impedir a coleta de material sanguíneo, mas os profissionais com quem conversamos, do Instituto Evandro Chagas, e da Universidade Federal do Pará, diz, bom, se o nível de toxicidade presente na excretação, nos fios de cabelo, onde se excreta, está nessa proporção, dá para você imaginar o que está presente no organismo dessas pessoas, na corrente sanguínea. Pois bem, vou voltar aqui, obrigado pela exibição. Nós conversamos com várias pessoas nessa região e algumas lideranças comunitárias nos disseram que no último ano nasceram duas crianças, dois bebês sem genitália, um com o ventre completamente aberto e o outro sem cérebro. O índice de câncer na comunidade, nessa região de Barcarena, para esse público, segundo os mesmos técnicos com quem conversamos, é 5 a 6 vezes maior do que os índices mensurados em qualquer lugar do país. É um complexo de empresas, né? Não é só uma empresa. Aliás, diga-se de passagem, que a NORC é uma empresa controlada pela Noruega, né? Que é uma das principais, ou era, financiadora do Fundo Amazônia. A Noruega controla 40% do capital dessa empresa, né? E o governo norueguês só se manifestou a respeito do grande último acidente que aconteceu cerca de um ano atrás, aproximadamente, que não é esse retratado naquele segundo videozinho, é um outro, onde as ruas de parte de Barcarena foram tomadas por aquela água vermelha. Nós visitamos casas que tinham marca daquela avermelhada com cerca de 1 palmo de altura, e essa água ficou dentro dessas casas, em alguns casos de baixa, porque é uma região também de manguezais, ela ficou dentro dessas casas por cerca de 4, 5 dias, até que ela baixasse totalmente. O governo norueguês só se pronunciou a respeito dessa tragédia cerca de 60, 70, 80 dias depois da ocorrência, e a empresa só passou a fornecer galão de água mineral para essas pessoas beberem depois de uma determinação judicial obtida pelo Ministério Público Federal, né? A região de Barcarena, a cidade, repito, com cerca de 120 mil habitantes, onde na parte de São Francisco, que é a parte de lá do Rio Pará, vivem aproximadamente 35, 40 mil pessoas. A professora que fez a leitura daqueles estudos que estão naquele documento, estima que aproximadamente 80% têm sérios, estão com a sua saúde absolutamente comprometida pelos altos níveis de contaminação toxicológica. Um outro técnico com quem conversamos, um outro experto, avalia que se toda a produção industrial daquela região, envolvendo bauxita, cáulio, grãos e assim, cessar hoje, quer dizer, hoje não, quando ele nos falou, se ela parar e a população for evacuada, isso significa 40 mil pessoas, levará cerca de 50 a 100 anos para haver a recuperação do sistema da biota daquela região. A descarga clandestina e criminosa feita por essas empresas nos igarapés da região chega ao Rio Pará e, segundo oceanógrafos e outros profissionais com quem conversamos da Universidade Federal do Pará e de outras organizações, por força das correntes marinhas, já teria chegado no Caribe. Alguns restaurantes que compram peixe dessa região, alguns restaurantes do Nordeste, em aqueles hotéis bacanas, lá na beira-mar, lá de Fortaleza, de
ali de Recife e tal, aqueles bacanas que compram peixe do Nordeste para vender a preço de ouro, já estão determinando, já estão pedindo que o pescado comprado dessa região passe por exames toxicológicos antes da aquisição do produto. Enfim, essa região de Barcarena, a exemplo de outras, como Caçurubá, no sul da Bahia, como Camaçari, Aratu, na Bahia, também, né, como a região várias regiões de Minas Gerais, né, às quais se referiu a Xena, e aí, enfim, esse complexo mineral extrativista no Brasil é uma das coisas mais difíceis de se lidar por conta da sua complexidade, por conta do transnacionalismo ou internacionalismo da exploração dessas matérias-primas. Agora, um fato é inexcusável. Estão matando brasileiras e brasileiros todos os dias. Matando. Não há outra forma. Esse licenciamento ambiental fragmentado, agora é que parece que vão conseguir fazer um relicenciamento. Para isso, consideremos que a Amazônia é uma região periférica de países periféricos. E assim, tem seu destino, em grande parte, decidido fora dela, como só ia acontecer às regiões periféricas. E ainda mais às regiões periféricas de países periféricos. E mais ainda, aos grupos, classes sociais, em situação de subalternização dessas regiões periféricas de países periféricos. Esse texto, essa expressão, é parte do texto do professor Carlos Walter Porto Gonçalves, pessoa que eu acho que muitos aqui conhecem, pessoa geógrafo, professor da Universidade Federal Fluminense. Então, meus caros e minhas caras, nós estamos nadando contra a maré, da maré, da maré, da maré. É preciso muita organização e luta, e o Max, na sua intervenção, apontou algo absolutamente essencial, né? Solidariedade militante, apoio militante de caráter internacional. Nós não travamos essa luta sozinhos. Essa luta que nós travamos aqui tratam os Wayuu com relação à mineração de carbono na província de La Guajira, na Colômbia. Trata os Mapuche com relação à questão da celulose e do pinho no Chile. Tratam os camponeses paraguaios, travam os camponeses paraguaios em relação à soja que avança e destrói o Cerrado Paraguaio. Travam os indianos do Sul e da Média Índia em relação à exploração de minérios, madeira, enfim, os africanos, as africanas. Ontem à noite eu tive uma reunião, estava comentando com a Maeno, com alguns companheiros angolanos que são imigrantes e refugiados. Estou terminando. Aqui em São Paulo. Volta e meia faço isso há algum tempo. A predação do capitalismo, sobretudo nessa etapa em que se encontra, é absolutamente quase imensurável. Não acho que é difícil ter uma dimensão. Mas o único caminho é o caminho da organização, da articulação dessas várias instâncias, espaços, fóruns, né, internacionais, para opormos alguma resistência, sob pena de milhões e milhões sucumbirem sem ter sequer direito a uma infância minimamente justa e digna. Obrigado. Bom, nós estamos com o horário um pouquinho avançado, mas nós vamos ter 15 minutos para até poder se manifestar.